programa de hoje é para você que acabou de se formar e está entrando no mercado de trabalho, ou para você que ainda está pensando em que área atuar. Até daqui a pouco, aqui no Café. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo de hoje, tenho o prazer de receber Davi Poit, ele que é uma grande referência para nós todos aqui, vem para o Café Corporativo pela quarta vez, Davi. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aguinaldo. Uma honra para mim poder estar aqui com vocês, né? Equipe muito boa, programa aí mais de 6 anos no ar. Fico muito feliz em poder contribuir, de uma certa maneira, compartilhar algumas experiências. Davi Poit, que esteve com a gente aqui no programa número 5, né? Foi um dos nossos primeiros entrevistados. Hoje está participando do 272 programas, completando hoje, agora nesse final de 2022. E nós tivemos a honra de trazê-lo aqui, assim como tantos outros, né, que você próprio acompanha, que o nosso público acompanha. Enfim, Café Corporativo, como diz aqui nosso slogan, essa universidade em sua tela e mais uma vez tendo uma aula, né? E o bom é que eu não faltei nenhuma das aulas que nós tivemos aqui. Aluno falta, né, Davi? Assiduidade é um ponto importante para conseguir uma boa graduação, né, um bom certificado. Com certeza. Professor Davi Poit, que é diretor da ISEF, ele é faixa preta em artes marciais, né, karatê, não é, Davi? Isso, Shotokan. Isso, ele é autor de 3 livros e é especialista, um dos maiores especialistas do Brasil em cerimoniais e eventos, né? O Davi ele, tem uma passagem interessante no currículo do Davi Poit, que ele foi um dos brasileiros que carregou a tocha olímpica naquela pré-olimpíada, né, 2016. No início Brasil, do ano, né? isso. No início do ano. Uhum. Com a passagem da tocha olímpica aqui em Jundiaí foi pelas suas mãos, né, Davi? Sim, eu e algumas outras personalidades, né, da cidade. Pois é, tem muita história para contar, eu creio que tenha muitos conselhos, bons conselhos para dar, por isso eu resolvi trazê-lo para falar a respeito de carreira, porque hoje, nesse final de ano, muitos jovens estão buscando pensar o que fazer, qual carreira seguir, seja antes da faculdade para escolher qual faculdade fazer ou qual linha de estudos e carreira desenvolver, ou até mesmo aquele que já se formou agora, está se formando nesse momento, pensar, e aí, o que eu faço daqui para frente? E a pergunta que eu te faço, Davi, para a gente começar o programa de hoje, é como um jovem com 16, 17 anos pode escolher uma carreira que ele vai posteriormente carregar para o resto da vida? Como funciona isso na cabeça do jovem e na cabeça dos orientadores? Pois é, Aguinaldo, é uma pergunta muito difícil e não tem uma resposta fácil, né? Nós trabalhamos com jovens, né? Eu tenho filhos jovens e a gente sente muitas vezes isso. O ideal é que a criança, ao longo da sua juventude, ela comece a demonstrar, né, aptidão para algumas coisas. Quando isso ocorre, é perfeito, porque ela chega na fase dos 16, 17 anos sabendo para onde ela quer ir. De repente, área de saúde, área de humanas, área de exatas, isso facilita muito. O problema é que muitos vão pensar em responder isso já com 17 anos, ou somente com 17 anos. E aí é um problema sério e que eu acho que não tem uma resposta direta. Porque nesses 17 anos ele também tem que tirar a carta de motorista, se for homem tem que servir o exército, né? É a maioridade, é a fase do namoro, então é muita coisa acontecendo em pouco tempo. Então se ele conseguir eventualmente antecipar essa resposta é muito bom. E uma outra opção, se ele tiver alguma tendência para alguma área, isso facilita muito, porque os pais podem, os amigos, né, as pessoas de confiança podem nesse momento contribuir para uma decisão. Você acredita que, então, desde mais cedo é necessário que esse jovem seja exposto a algumas alternativas que ele pode ter, é isso? Sem dúvida. Eu acho que o pai que, por exemplo, leva o filho para fazer, meu exemplo, né, do karatê, leva para fazer natação, leva para fazer futebol, põe ele no Kumon, põe ele no inglês, já vai despertando não tudo de uma vez, né? E não necessariamente nessa ordem, mas coloca ele para experimentar as áreas de conhecimento, porque aí ele vai mostrar em algum momento pendor para alguma coisa.
E é nessa hora que muitas vezes nasce um profissional já genuíno. Agora, olha só, você falou de alguns pontos importantes, né? Eu lembro que recentemente eu coloquei no meu Instagram, até o Lucas vai colocar nosso Instagram aqui embaixo para você que está assistindo o programa poder dar uma olhadinha. Faz um mês mais ou menos eu coloquei uma pergunta lá no meu Instagram. O que você seria se você tivesse seguido o seu sonho de infância? E lá um monte de coisa apareceu. Bombeiro, soldado, jogador de futebol, eletricista, enfim, uma série de coisas. Mas profissionais que hoje não fazem nada disso, fazem outra coisa completamente, são administradores, são médicos, enfim, e aí? Será que esse sonho de criança também não pode ser uma frustração? Sim, não tenha dúvida, mas o que eu disse, eu não falei no sonho, eu falei na facilidade com que você tem para interagir com determinadas coisas. Né? Eu comentei agora há pouco que eu tenho um filho que, eu tenho uns 2 casos em casa, um que decidiu cedo, outro que demorou um pouquinho mais. O primeiro, desde os 7, 8 anos, adorava brincar com avião, adorava brincar com aeromodelo e fez isso o tempo todo e nunca teve dúvida que seria piloto de avião. Ele seguiu essa carreira. Né? O outro já experimentou de quase tudo e na época do pré-vestibular não sabia se ia para matemática, para educação física, para música, para dança. Então é isso, né? Então são perspectivas diferentes, mas ambos puderam experimentar. Eu acho que experimentar é uma coisa muito legal. Sonhar é muito bom, sem dúvida, né? Tentar dar asas para o seu sonho, melhor ainda. Mas assim é muito comum essa troca, assim, até porque o mercado e as graduações nas faculdades oferecem inúmeras possibilidades. E às vezes o contato com alguma dessas possibilidades faz você abrir o seu leque de opções e muitas vezes você decide ali para onde você quer seguir. Ok, eu confundo um pouco seus filhos, é o Caio e o Luca, mas qual que é o mais... O mais velho é o Luca, o mais novo é o Caio. Eu tive contato mais com o Luca, provavelmente, isso. E ele hoje está com 27 anos? 27 anos. E o Caio? 23. 23. Você acredita que... É difícil, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é difícil de você responder, tá? Então, nós te conhecemos, sabemos da sua modéstia. Você acredita que você acertou com essa condução dos seus meninos a ponto de hoje eles poderem ter escolhido uma boa profissão? Então eu te respondo com tranquilidade. Eu não acertei, eu contribuí. Muito bom. É só uma contribuição, a decisão foi deles. O Luca, para você ter uma ideia, é um caso, acho que exemplar, porque ele fez matemática na Unicamp, terminado o Unicamp, um ano depois ele era artista do Cirque du Soleil. Então ele não planejou ir para o cirque, ele não planejou ser artista, ele planejou ser matemático, e acho que isso é importante. As oportunidades aparecem e às vezes você tem que fazer um 360, né? Ou um 180, dependendo aí da precisão da informação. E isso é interessante sim, né? As opções elas aparecem, você de repente se torna ou se apaixona por uma outra área e aí você tem que ir atrás dessa oportunidade, né? Muito bom. Eu quero colocar um trechinho aqui na tela de uma experiência que eu vivi. Eu peguei o Rafael, que hoje tem 16 anos, pedi um amigo, engenheiro, e nós levamos o Rafael até uma empresa para ele conhecer todas as áreas da empresa, porque ele tem o desejo de ser engenheiro, mas ele não se decidiu ainda para que área. Se mecânico, falar um pouco sobre isso, vamos colocar na tela. Reduzir erro. Só isso. Só é reduzir erro. Tem alguma coisa que você acha que é a coisa mais fácil que você já fez aqui? Mais fácil? É difícil, é difícil falar, porque a gente pega projetos que são simples e projetos complexos. Percebe, né, depois dessas imagens aí, o quanto que é bacana a gente dar a oportunidade para um garoto para ele poder ter noção do que é a empresa, não é verdade? Isso é que é bacana, concorda, Davi? Sem dúvida, né? Às vezes aparece a oportunidade, a pessoa está pronta, né? Eu sempre digo, o pessoal fala de sorte, né? Sorte realmente existe, mas se você estiver preparado, você vai ter muito mais sorte. Muito mais sorte. A gente vai fazer um intervalinho agora, vamos conhecer aqui a dica do Pelegrino de segurança para hoje e no retorno a gente volta com mais Davi Poit aqui no Café Corporativo. A dica de segurança de hoje são os equipamentos e materiais natalinos nas nossas residências.
No período de festas, as famílias enfeitam suas residências com árvores e luzes natalinas. Cuidados especiais com crianças e pets deverão ser tomados e planejados com muito cuidado. Tirar do alcance deles todo e qualquer risco de descarga elétrica. Montar a árvore de Natal em local seguro e cercado de proteção. Utilizar produtos e equipamentos elétricos auditados e testados pelo Inmetro, que garantam o uso prolongado do material sem fadiga. Evitar enfeites de vidro ou de materiais cortantes. Nunca usar benjamins ou extensões elétricas com várias tomadas ligadas em uma única, evitando assim superaquecimento e curto-circuito. E o mais importante, depois do evento realizado, apagar todos esses equipamentos e também retirá-los da tomada. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Muito bom, segundo bloco aqui do Café Corporativo de hoje, a gente acabou de conhecer aqui o trabalho da Ethics e voltamos com o Davi Poit, professor Davi Poit, ele que é aqui em Jundiaí muito conhecido, uma pessoa muito respeitada, que também eu gosto de falar todas as vezes que o Davi vem aqui, que foi uma referência para mim, né? Ele deve ser mais ou menos daí da minha faixa etária, eu sou uns 6 meses mais jovens, né? Mas quando eu fui servir o Exército, o Davi era tenente. Então ele, naquele momento lá, era uma referência para nós, né? Então, muito obrigado mais uma vez por estar aqui no Café Corporativo e por ter me dado a oportunidade de ser seu amigo pessoal já pelo menos uns 10 anos. Eu acho que mais, né? Mais já. Se a gente lembrar que foi em 80, essa história que você está contando, né? Não foi tudo isso, não. Finalzinho de 80, início de 90. Não, eu sou de 72. Uns 30 anos. Eu sou de 72. Eu tive meu alistamento em 90, se eu não me engano, né? 72 para 90, acho que 89, 90. Foi aí, então de 90 para cá. Mas que a gente retomou a amizade mesmo mais próximo, acho que foi em 2011 ou 12, né? Sim, de uma maneira mais próxima, sim. Mais próxima, sim. E eu tive também a oportunidade de conhecer seu trabalho lá na faculdade, né, como reitor da faculdade, como diretor da faculdade, e a gente percebe que muitas vezes o jovem chega numa faculdade e chega totalmente perdido, né? Ele faz um vestibular porque, enfim, ele é às vezes aconselhado por um ou por outro, e nem sempre é a carreira que ele vai seguir realmente, não é? Sim, faz sentido? Sim, claro. A gente tem, na verdade isso é mais a exceção, né? Em geral, o jovem vai para a instituição sabendo o que ele quer ou porque ele já teve algum tipo de referência. Mas nós temos vários casos, né, que eu costumo dizer que são exceções, né? Quando a gente fala em mercado, a gente costuma muitas vezes equivocadamente se guiar pela exceção. Né? Então, quando você fala em mercado de trabalho, eu quero ser igual ao Neymar. Neymar é uma exceção. Né? Eu quero ser igual ao Bill Gates. Bill Gates é uma exceção. Né? São bons exemplos, são exemplos assim muitas vezes inspiradores, sim, mas na prática é quase como ganhar na loteria um prêmio isolado, né? Então a possibilidade ela é muito pequena estatisticamente falando. De se tornar um Bill Gates, claro. Sim, que sim. sim. Lembro que faz aí também uns 2 meses mais ou menos, eu numa reunião de família, a minha sobrinha, por parte da minha esposa, ela com 23 anos, 22 anos hoje, acabou de se formar em marketing e perguntando, né, o que eu faço? Eu faço uma pós-graduação? Porque eu percebo que muitas vezes o jovem ele acha que ele tem que terminar a faculdade, já emendar uma pós, terminar a pós, já emendar o mestrado, e nem sempre, dentro da minha visão, e aí você me contradiga se for o caso, nem sempre isso é o ideal. Porque eu acredito que ele tem que ter tempo também de experimentar algumas coisas para depois ele partir para uma nova academia. E eu falei para ela, já que você quer estudar, vai estudar vendas. Poxa, mas eu não me vejo vendendo. Tá bom, mas você pensa em ser uma CEO de uma grande empresa? Sim, penso. Então vendas talvez seja uma área que você precisa ter pelo menos um mínimo de conhecimento.
Na cabeça do professor, faz sentido isso, Davi? Faz, principalmente nesse exemplo, se ela pensa em ser CEO de uma empresa que trabalha com serviços. Aí é inevitável, né? Porque serviços é 100% vendas. Agora, eu sempre pergunto, né? Porque isso acontece muito comigo. Professor, qual pós-graduação eu devo fazer? Aí eu pergunto, mas o que você quer da tua vida? Como que você se vê daqui 10 anos? Acho que essa é uma pergunta importante, né, para o jovem, né? O que você pretende estar fazendo daqui 5, 10 anos, né? Mas hoje o mercado muda muito rápido. Sim, também, mas né? ele pode dizer, eu pretendo ser diretor de uma empresa, eu pretendo ser gerente de uma academia, eu pretendo ser coordenador de vendas. Isso não muda. Vai mudar a forma, mas vai continuar tendo coordenador de vendas, vai continuar tendo academia, vai continuar tendo hospitais, né? Continuar tendo clínicas, então essas coisas não vão acabar. E aí se a pessoa sabe o que ela quer lá na frente, aí é muito mais fácil sedimentar esse caminho. Agora, quanto a simplesmente ir fazendo cursos, não adianta nada. Eu conheço pessoas que têm 10 especializações. O que você faz na vida? Estou desempregado. Então não é a quantidade. O que vale mais é você acertar, né? Fazer como um joguinho de xadrez, fazer aquele lance que te dá retorno. Né? Se for possível ser um checkmate, melhor ainda. E nessa hora, o empreendedorismo faz a diferença? A pessoa ter uma noção do que é ser empreendedor? Ainda que ele não venha a ser dono de um CNPJ, que ele nunca venha a ter a sua própria empresa? Então tem coisas que são básicas, né? Empreendedorismo deveria ser básico para todo mundo, deveria estar em todas as faculdades, né? Como empreender, né? Porque isso vale para tudo, inclusive para a própria educação. Quando alguém pensa em fazer um mestrado, um doutorado, ele está empreendendo, ele está pensando em alguma coisa nova, ele está pensando em criar alguma coisa, pensando no seu futuro. Então, para mim, sim, a resposta é afirmativa. E quando se fala em empreender, nós podemos empreender, inclusive na área de serviços. Uma pessoa que trabalha com educação, eu fui dono de escola ao longo de mais de 20 anos e eu tinha que todos os dias fazer matrícula, quer dizer, Sim. Eu precisava empreender, não era só ensinar, né? Muitas vezes a cabeça do jovem ainda está no romantismo, de Sim. só fazer o operacional, mas a empresa ela tem todo um processo que é muito mais amplo do que só aquela atividade básica. Talvez nós tenhamos um exemplo de empreendedorismo, pode parecer até que eu esteja legislando em causa própria, o meu amigo Aguinaldo, mas nós temos um vestibular lá na instituição. O vestibular hoje, grosso modo, é uma prova que o aluno vem, faz a prova e vai embora. Nós empreendemos nesse vestibular para fazer um vestibular diferente. Então o aluno vai para fazer a prova, mas antes disso ele faz uma tirolesa, ele faz alguns movimentos de dança, ele faz alguns movimentos junto às artes marciais, vai para a pista, conhece algumas técnicas do atletismo, ou seja, ele tem um contato direto com a profissão que ele eventualmente vai exercer, que é ser professor de educação física. E aí quando ele vai para a prova, ele recebe uma camiseta da instituição, uma maçã, uma barra, água. Então esse tratamento diferencial, né, além de ser um tratamento que nos diferencia das demais instituições, nós empreendemos em fazer um vestibular diferente. Para atrair o aluno. Para atrair o aluno e que talvez se encaixe naquilo que você falou, de repente vender um produto que para a gente da educação é muito ruim falar dessa maneira, né? Porque a gente não está atraindo um cliente, sim atraindo um aluno. Nós não somos professores, sim educadores, né? O jovem de hoje ele precisa estar preparado para mudanças? Sim, o jovem, o adulto e o idoso, né? O veterano. A mudança é uma constante na nossa vida, né? A minha geração, ela já viveu muito essa mudança, né? Se eu pensar como que foi o início da minha carreira para o que é hoje e quais recursos eu tinha no início da minha carreira para os recursos que eu tenho hoje, são muito diferentes. Eu comecei a trabalhar no jornalismo numa redação cheia de máquina de escrever. Né? Hoje se faz tudo à distância, se faz tudo home office, né? Através da web. Mas a geração dos meus pais, por exemplo, já não. Foi uma geração que passou anos na mesma empresa, fazendo a mesma coisa, com as mesmas ferramentas, do mesmo jeito. E agora, talvez só no finalzinho dessa carreira deles, é que eles tiveram que aprender a fazer alguma coisa diferente. Esse é um exemplo de mudança no mercado, né? Lá atrás, o cara que ficava muito tempo na empresa era o que todo mundo queria como empregado. Hoje, se tiver alguém chegando no mercado, tendo trabalhado só numa empresa, ele é hostilizado. As pessoas querem pessoas que tiveram várias experiências, né?
Então mudou a mentalidade. Mudou a mentalidade, né? É diferente, né? E a gente tem que estar, não dá para a gente não estar preparado, né? Davi, vou te convidar a assistir aqui com a gente a dica de saúde da Cuidare, do Edivaldo de Toledo. E na sequência a gente volta um pouquinho mais aqui para Mais Cafeína, tá bom? Excelente. Vamos conhecer a Cuidare. Olá pessoal que assiste o Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. O gerenciamento de escala é a principal vantagem de você ter um contrato com uma empresa de atendimento domiciliar. Esse gerenciamento, além de você ter uma programação de uma equipe fixa, ela também vai propiciar uma tranquilidade em caso de faltas ou até mesmo de ausências deste cuidador. Afinal, os cuidados não podem parar e você precisa de um respaldo para que receba um cuidador ou um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, um profissional que seja habilitado para esses cuidados. E o gerenciamento de escala é um dos melhores benefícios na contratação. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com o Davi Poit. Professor Davi Poit, me conta uma coisa. Às vezes a gente vê o jovem especializadíssimo numa determinada tarefa, profissão, atividade. Mas quando ele vai para o mercado de trabalho, ele não se adapta. Ele é bom tecnicamente, mas a empresa não o quer. Talvez ele não seja tão bom assim de relacionamento. Como que é essa questão das soft skills, das hard skills no mercado de trabalho hoje? O jovem precisa aprender relacionamento? Sem dúvida, né? Inteligência emocional é que talvez num outro momento a gente fale, mas eu destacaria 2 conceitos que para qualquer profissional, em qualquer área, em qualquer local, em qualquer espaço, que é a relação intrapessoal e a relação interpessoal. A relação intrapessoal é a pessoa conhecer a si próprio, é a pessoa ser crítica de si mesma, né? Então isso é fundamental porque nós erramos todos os dias. E se a gente não faz uma autocrítica diariamente, semanalmente, se a gente não procurar melhorar, aí a gente vai ficar achando que nós somos o centro do universo e é o primeiro passo para atrapalhar o segundo conceito, que é a relação interpessoal, que é a relação com o seu entorno, com as pessoas. Então, se você tem um bom relacionamento consigo mesmo, você terá muito mais facilidade de se relacionar bem com as outras pessoas. E aí eu acrescento, né, que a ideia da evolução, devemos estar sempre evoluindo, isso é fundamental, sempre aprendendo. E alguns anos meu filho, que é piloto, ele me ensinou a voar de aeromodelo, eu aprendi a voar de aeromodelo. Aí eu fiz a seguinte frase, né, criei a seguinte frase, evolução é quando o pai ensina o filho a andar e o filho ensina o pai a voar. Olha que forte isso. É isso. E é interessante porque o aluno de hoje é o sujeito que vai no futuro criar muita coisa, ensinar muita coisa. Ensinar, né? Várias pessoas a voarem. E não precisa ser mais velho para ensinar, né? É uma falácia também essa história de que só a experiência que vai trazer capacidade de conhecimento. Não, você pode se abrir ao conhecimento desde cedo, não é verdade? Sim, conhecimento não tem idade, né? A experiência vai sendo ela é acumulativa, é óbvio que ela é importante, mas né, tá aí o Max Verstappen que venceu a Fórmula 1 sendo o piloto mais jovem da história. Então, se não fosse isso, se tivesse que ter experiência, ele jamais venceria. Não venceria, né? E o que eu percebo é que existem os jovens que são teimosos, né? Que muito pai costuma dizer, meu filho é muito teimoso. Mas existe aquele cara que também, ao chegar numa idade mais veterana, se torna teimoso, né? Que é aquele cara que fala assim, não, eu sempre fiz assim, sempre foi assim, sempre vai fazer assim, não vou mudar. Quer dizer, eu acredito que uma das grandes dicas que a gente poderia, né, na nossa faixa etária, trazer para os jovens é o seguinte, mude sempre, né? Esteja aberto a mudanças. Mude sempre. E você falou uma outra coisa que é muito comum no serviço público, nós sempre fizemos assim. Sempre fazer de uma mesma maneira não significa que está sendo feita da maneira correta, é óbvio, né? Poit, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu que agradeço. Sempre um prazer ter você aqui. A recíproca é verdadeira. Muito obrigado. E o Café Corporativo está aqui no Canal 25 já há quase 6 anos. Enfim, nós entendemos também que nós prestamos um serviço para a sociedade, mas acima de tudo nós trazemos pessoas como Davi Poit, como tantos outros que já estiveram aqui ao longo desses 272 programas,
estrelas de primeira grandeza. Que afinal, Café Corporativo é isso, essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix.